Glória a Deus. Em alguns segundos, vamos iniciar a transmissão do culto da ADPEV, Assembleia de Deus Palavra e Vida, na estrada do Porto Velho, 1020, Cordovil. Amém, irmãos. A paz do Senhor para todos. Meu amado, meu irmão, bom dia. Para você que, a partir desse momento, está conosco através dessa EBD, através dessa programação. Eu desde já quero te agradecer a oportunidade de poder entrar no seu lar, através dessa programação online. Eu quero trazer aqui já um abraço do nosso pastor presidente, pastor Antônio Carlos, e você que está nos assistindo de uma outra cidade, de um outro estado, seja muito bem-vindo e fique conosco. A partir dessa hora, vamos estar transmitindo para você a Escola Bíblica Dominical. Amém? Também quero desejar ao nosso pastor Luiz Cláudio, que está lá em São Paulo, que ele estava enfermo, né? Que possa ter uma boa recuperação, que Jesus te dê saúde. Tá bom, meu irmão? Amém. Aleluia. Hoje é a lição de número 5, e na data de hoje, que é 3 de maio do ano de 2020. E o título da lição diz assim: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo na revista está lá, em Efésios capítulo 2, do versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor para que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. A verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe está lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Acompanhe você na sua Bíblia. Diz assim, carta de Paulo aos Efésios 2, a partir do verso 1. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu quero agora, agora nós lemos esse texto, eu quero fazer uma oração, orar por você que está em casa, orar, por essa programação, por essa EBD. Então, se você puder
Feche os seus olhos, ore junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã gloriosa, ao qual o Senhor nos permitiu, Senhor, estar de pé. Senhor, muito obrigado, Deus, a oportunidade de estar na tua casa aqui, passando, Senhor, esta aula. Deus abençoa aqueles que estão ouvindo, meu Deus, que a tua palavra, meu Deus, ela venha, meu Deus, como uma espada, como diz a tua palavra, penetrar, Senhor, meu Deus, no íntimo da aula, meu Deus, que ela é uma espada de dois gumes. Pai, abençoa, Senhor, esta manhã, este dia, e tudo seja para a glória, a honra e o louvor do teu nome. Assim nós te agradecemos, nós te glorificamos, te adoramos, em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, sem perda de tempo, eu quero ir lá para a introdução, que diz assim, aqui na minha revista: a presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Está lá do capítulo 2, do 1 ao 10, que nós lemos. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nessa lição, nós vamos focar, como o título diz, nós vamos aprender aqui, hoje, os benefícios, os benefícios que Paulo diz lá na carta de Paulo aos Efésios, os benefícios que nós recebemos. Vai falar aqui que Deus, através de Cristo Jesus, nos presenteou, nos deu a dádiva da salvação. Sim, e nós vamos focar aqui, sim, que isso não foi mérito do ser humano. Não foi por isso que não foi um mérito, não foi por algum, algo que o ser humano fez. Não, isso já era um desejo do Senhor. Quando nossos pais pecaram lá no Éden, Deus ele não foi pego de surpresa. Deus ele estava preparando o quê? Um plano da salvação. Esse plano, como diz lá em Gênesis 3, Gênesis 3,15, você pode ler lá, que foi a primeira promessa implícita da vinda do Salvador. Quando os nossos pais pecaram, aí Deus já estava providenciando isso. A vinda de Jesus. A vinda de Jesus viria através do sacrifício. Por isso que aqui diz na carta aos Efésios, que Deus nos vivificou. Por que Deus nos vivificou? Porque estávamos mortos. Moralmente, espiritualmente, estávamos mortos. Por quê? Porque por causa do pecado, através do pecado. Mas foi nos dado o quê? Uma segunda chance, uma oportunidade. E isso não poderia ser através de nós mesmos, nem através de obras, nem através de algum esforço humano, mas sim pela graça de Deus. E vamos aprender aqui que a graça de Deus é o quê? É um favor que não merecemos, ou seja, um favor imerecido. Então entenda que Deus nos vivificou, que num outro tempo andávamos em caminhos errôneos, em caminhos errados, mas não, através de Cristo, Deus nos permitiu andar no caminho da luz, não é? Por quê? Porque Deus, nas suas grande e infinita misericórdia, Deus, no seu grande e infinito amor, nos amou. E por isso que nós recebemos de Deus a salvação através de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém? No tópico 1, que diz aqui, a antiga natureza morta em ofensas e em pecados. No início da epístola, o apóstolo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza
filhos da ira, lá no início, né? Essa era a nossa condição, né? Aqui no subtópico 1 diz, nossa condição anterior. E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego, né, que significa paraptonoma, tem um sentido de passo em falso. Passo em falso de forma deliberada. O termo para o pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração real, né, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito de morte moral e espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus, tá? Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Louvado seja Deus, tá? Então, meus irmãos, aqui Paulo, né, o autor também da lição, nos dá uma explicação como era a nossa condição anterior. Estávamos mortos, tá? Morte moral, morte espiritual, tá? E aqui, né, como algumas palavras que como ofensa, como diz, andar no passo errado ou de forma deliberada, isso aí descreve que também como aquele que erra o alvo, tá? Então, o conceito dessa morte moral e espiritual, né, que é provocada pelo pecado, né, que o pecado faz o quê? É o que nos separa de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 59 que as mãos do Senhor não estão encolhidas, né, e nem o seu ouvido agravado para ouvir, mas o que nos separa de Deus são os nossos pecados. As nossas iniquidades nos fazem separação entre Deus e nós. Tá? Mas, como diz aqui, como o corpo, né, morre, o corpo ele fica o quê? Uma pessoa quando morre, o corpo fica inerte. Ela não tem o quê? Ela não tem uma reação. Porque se morreu, né, está ali, está estático, né, não reage, nem vai reagir, né, a não ser que venha ressuscitar. Mas aí eu quero compartilhar com você, está em casa, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, e no versículo 6, para dar uma explicação melhor. E nós sabemos que quando estamos mortos, espiritualmente mortos, tá? Estamos separados de Deus. É isso que provoca, né, o pecado. Mas, vamos ver aqui, em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 6, diz aqui, né, mas aqui vive em deleite, vivendo, está morto. Tá? Você pode estar, sim, vivo, né, vivo fisicamente, está respirando, você tem um fôlego de vida, mas para Deus você está morto espiritualmente. Tá? E, como diz, né, a palavra do Senhor, a alma que pecar, essa certamente morrerá. E um dia, sim, nós vamos morrer também, fisicamente. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, como estamos no lado de Deus, no lado da luz, ou seja, ainda que um dia nós vamos morrer, né, esse corpo que é perecível, tá, um dia ele vai se transformar num corpo que glorificado, que não está sujeito, né, aí às leis da natureza. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, mas Deus ele veio para quê? Através do seu Filho nos dá vida, e vida em abundância. Né? Louvado seja Deus. Tá? E nós lemos aqui em Timóteo, mas aquele que vive em deleites, ou podemos traduzir aqui, que vive no pecado, né, mesmo vivendo, ele está morto.
Tá? Espiritualmente está morto, fisicamente vivo. Mas aí vem, um dia vamos morrer fisicamente, né, e certamente já vivos estamos, através de Deus, espiritualmente estamos vivos, porque escolhemos servir a Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, no subtópico 2, diz assim: nossas ofensas e os nossos pecados, tá? Então, nós vamos falar aqui, através desse tópico, os nossos 3 inimigos. Quais seriam nossos 3 inimigos na condição do salvo em Cristo Jesus? O primeiro, o mundo. O primeiro inimigo nosso é o mundo. O segundo é Satanás, o diabo. E o terceiro inimigo é a carne. Não é? Quando Deus falou, olha, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, foi unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Quando Deus fala que Deus amou o mundo, Deus não está dizendo que amou, né, o mundo na condição que o mundo se encontra. Na verdade, Deus está dizendo que Deus amou o quê? A humanidade. Tá? O homem, se referindo ao homem. Tá? Então aqui diz, a má conduta em que noutro tempo andastes, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, tá? E diz aqui, andar, quer dizer, refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração, tá? Então, antes andávamos, né, de forma errada, na vida passada, antes da regeneração. Regeneração é o quê? É gerar de novo, nascer de novo. Tá? Diz aqui, em referência, andastes segundo o curso deste mundo. Nós, os salvos, vivemos nesse mundo, mas andamos o quê? Na contramão. Né? Isso é um assunto que abre, né, várias explicações. Vivemos nesse mundo, sim, mas não podemos andar conforme, né, o mundo, né, está dessa maneira. Andamos na contramão do mundo, ou seja, não podemos amar o mundo, vivemos nele, estamos de passagem aqui, mas nós temos que viver, sim, nesse mundo, mas afastados daquilo que desagrada a Deus e a sua vontade, né? Fugir do pecado. Tem um versículo que diz, aquele que vê o mal, ele o quê? Foge, ele desvia, não é? Aqui diz, os costumes eram praticados conforme o sistema mudando da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver no seu tempo, né? Em Romanos 12, como está aqui na revista, diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis com perfeita, boa e agradável a vontade de Deus. Está em Romanos 12, 2. E aqui, né, a outra referência, né? Nós falamos aqui o primeiro inimigo. Nosso primeiro inimigo, o mundo. Tá? E o segundo é o diabo, né? E diz aqui, segundo andastes, né, como Paulo se refere, andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Tá? Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então, irmãos, entenda uma coisa. Nosso primeiro inimigo é o mundo. O segundo é o diabo, Satanás, né, que significa adversário. A gente sabe muito bem que nós lemos aqui o seguinte, que Satanás, ele exerce autoridade sobre os poderes do mal. E os seus agentes malignos que influenciam os homens. A Bíblia diz que o príncipe desse século,
né, ou Deus desse século, cegou o entendimento dos homens para que não vejam, né, não enxerguem a glória de Deus. É claro, a gente sabe muito bem que Satanás, o diabo, ele não é um ser onipresente, ele não está em todos os lugares. Deus sim, Deus é onipresente. Esse é um atributo de Deus, exclusivo de Deus. Então, ele tem os seus agentes malignos, os demônios que estão a serviço dele. Se ele não pode estar em todos os lugares, mas ele tem o quê? Os seus comandados, né? E esses comandados, que são agentes malignos, ou demônios, anjos decaídos, né? Como você prefere chamar, eles influenciam o homem, fazem o homem não enxergar, fazem o homem não entender, né? E enxergar a glória de Deus. Não consegue enxergar a luz. Louvado seja Deus, tá? Isso está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Então, né, aprendemos aqui que o nosso segundo inimigo é o mundo, tá? E o terceiro, tá? O terceiro é a carne, somos nós mesmos. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e segue-me. Então nós precisamos negar, ou seja, tem que matar a carne todos os dias. A Bíblia diz que o Espírito, ele tem que estar na frente, ele tem que estar no comando. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui na lição diz que Deus não se mostra apenas em misericórdia, mas abundante também em misericórdia. E aqui diz, mais adiante na carta, Paulo alerta que nossa luta não é contra nossa luta é contra tais seres do mal. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos os eles. Entenda uma coisa, meus. Nosso inimigo, nosso segundo inimigo descrito aqui é o diabo. E quando Paulo escreve lá na carta, no capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra a carne, né, ou sangue. Sim, não é contra... Quando ele se refere a esse versículo, nós, os seres humanos, os incrédulos, as pessoas que ainda não têm a Cristo, eles não são nossos inimigos. Os homens não são nossos inimigos. Nós temos que lutar contra o príncipe das trevas e as potestades do ar. Não é? A pessoa que ainda não confessou a Cristo, ela não é o seu inimigo. O inimigo é a nossa carne, né? Que nós temos que mortificar essa carne todos os dias. E como fazemos isso? Lendo a palavra de Deus, orando e vigiando, porque, imagine, se eu falar aqui que você tem que só orar e não vigiar, porque muita gente ora. Orar, eu acredito que muitos oram, mas orar e vigiar. Não adianta você orar se você não vigiar. Então, Paulo alerta que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas sim contra os demônios, que são os comandados do diabo. O nosso segundo inimigo aqui é o diabo. O primeiro é o mundo, o segundo é Satanás, nosso adversário. E o terceiro, né, aqui diz o seguinte: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nosso terceiro inimigo é a nossa carne, a nossa própria carne. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, e isso é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos da adoção. E como isso ocorreu? Aprove a Deus nos eleger.
Às vezes a gente fala assim, olha, temos que aceitar Jesus, mas Jesus já nos aceitou primeiro, não é? Entretanto, Deus, através de Cristo, nos tornou filhos. Antes éramos o quê? Filhos da ira. Ira é o quê? Filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do pecado, afastados de Deus, mas não, através de Cristo Jesus, o Senhor nos adotou como filhos. João, lá no Evangelho de João diz, a todos que o receberam, dê-los o direito de ser chamados filhos de Deus. Antes éramos criatura. Através do pecado, a criatura é como um animal que não tem um entendimento. Mas como filho, fomos adotados por Deus como filho através de Cristo Jesus, através da sua morte, do seu sacrifício e da ressurreição, que também nos garante, a nossa garantia que um dia nós vamos, quando partirmos dessa terra, vamos ressuscitar com Ele, e também teremos um corpo transformado e glorificado. Tá? Então, nosso inimigo, nosso terceiro inimigo aqui, concluímos, que é a carne. O espírito está pronto, a carne é fraca. Então, irmãos, temos que combater esse inimigo, negarmos ao mundo, não a Deus, ao mundo, todos os dias. Aqui falamos de regeneração, mas nós temos que nascer. Todos os dias, é um recomeço. Sim, nós somos falhos, somos humanos, somos imperfeitos, e todos os dias nós temos que combater. Há um combate, cada dia é uma luta nova, mas é uma vitória que também vamos vencendo. Uma vez um amigo meu, um presbítero, me perguntou assim, e aí, Ricardo, só vitória? Irmão, só vitória. Aí eu falei assim, estamos lutando, lutando e vencendo, porque se você entrar na luta para perder, com Cristo te proporcionou isso, ser um vencedor. Uma vitória cada dia, sim, é porque você lutou. E se você venceu as lutas do dia a dia, então sim, eu posso dizer, só vitória, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Então, vamos para o subtópico 2, que diz assim, vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Nos vivificou, Que lindo, meus irmãos? Aqui diz assim, o subtópico 1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor para que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos, tá? A carta aos Efésios ensina que o prover à humanidade, o meio de escape da merecida ira, Deus não mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. É essa riquíssima misericórdia, que procede do seu muito amor com quem nos amou. A Bíblia enfatiza que foi grande a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Tá? Então, meus irmãos, eu quero compartilhar aqui com você, lá em Romanos, capítulo 11, para a gente poder acrescentar aqui na lição, vamos ler lá no versículo 30 ao 32.
Aqui na minha Bíblia diz assim: porque assim como nós antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste a misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançar a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos de usar misericórdia. Então, aqui em Romanos, diz que Deus foi misericordioso para com nós. Ainda que não merecíamos, a verdade é essa. A gente não é merecedor disso. Mas o amor de Deus, que é imensurável, imensurável significa ilimitado, que não pode se medir, né? O amor de Deus vem, imensurável, vem da palavra imenso, né? Imenso, não se pode medir o amor de Deus. Mas Paulo, ele diz que riquíssimo em misericórdia. E a prova desse amor nós podemos ver lá em João 3,16. E Deus amou o mundo, tá? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Eu vou repetir aqui o que eu falei no tópico anterior. Deus amou o mundo, tá? De tal maneira, ou seja, Deus amou a humanidade. Não o mundo, não o sistema do mundo. Deus amou o homem, ou seja, toda a humanidade. Então isso é a maior prova do seu grande e infinito amor, da sua grande, imensa misericórdia para conosco, que não éramos merecedores, não éramos dignos, né? Mas o amor de Deus é muito maior, falou mais alto. Deus é amor, né, meus irmãos? E uma certa vez perguntaram, né, a Jesus, qual é o maior mandamento? Né? Ou foi Jesus que perguntou, se eu não me engano, e responderam, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu ser, né? Estou crescendo, com todo o teu entendimento, tá? E qual é o segundo mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. Você quer medir o seu relacionamento com Deus, quão grande é o teu amor pelo Senhor. Deus é amor. Por isso que, como diz o primeiro mandamento, se você ama Deus sobre tudo, se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e se você ama o próximo como a ti mesmo, porque você não pode dizer que ama alguém, né? Se você não ama, você não pode dizer que você ama a Deus, que você viu, se você não amar o seu próximo, não é? E quando você cumpre esses dois mandamentos que estão na lei, você vai estar cumprindo toda a lei, porque a lei diz que não devemos furtar, não devemos mentir, nem cobiçar, né, a mulher do próximo, nem o boi do próximo, não devemos levantar falso testemunho, enfim. Então, se você ama a Deus, você vai estar cumprindo todos os outros mandamentos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. Ainda no tópico 2, vamos para o subtópico 2, tá? Que diz aqui, vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, tá? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor.
mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Esta frase quer dizer que nascemos de novo, tá? Não estando mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Então, vivificados por sua graça, vivificados não por nosso mérito, não porque merecíamos, porque a graça, o significado de graça é um favor sem merecimento. E não éramos merecedores, tá? E diz aqui que através de Cristo, estando nós ainda mortos, né, ou seja, que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou, né, nos deu vida. Ou seja, eu costumo falar que Deus nos deu mais uma oportunidade, tá? Nenhum ser humano consegue a salvação pelo seu mérito, não, porque senão o homem ia se gloriar disso, tá? Mas o mérito é todo de Deus. Damos graças a Deus por esse amor tão grande para conosco, através de Cristo, nos vivificou. E a morte e a ressurreição de Cristo é a garantia também que um dia, como está escrito lá em Tessalonicenses, nem todos vão conhecer a morte, ou seja, aqueles que ficarem aí no arrebatamento, ainda em vida, né, terão seus corpos glorificados, né, os que morrerem em Cristo irão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos e não vão conhecer a morte terão seus corpos transformados, e todos vão subir juntos. Ninguém vai primeiro, não vai uma leva, depois vai outra, não. Ressuscitarão primeiro os mortos em Cristo. Logo em seguida, né, vão se ajuntar aqueles que estão em vida, né, vivos, terão seus corpos glorificados, né, transformados, e vão todos subir. Amém? Louvado seja Deus. Então, Deus nos vivificou através de Cristo, mas foi pela sua graça, o favor de Deus, ao qual não éramos merecedores. Amém? Bom, meus irmãos, aqui, ainda no tópico 2, vamos ler o subtópico 3, que diz assim: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, tá? Observe a palavra juntamente, indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Olha só, que coisa linda, né, irmãos? Juntamente, ou seja, significa que os mesmos benefícios em Jesus nos garantiu, através da sua morte e ressurreição, esses mesmos benefícios nos alcançaram. A ressurreição, primeiro vamos ter que morrer, né, irmão? Assim, um dia, iremos ressuscitar. E através da ressurreição, aqueles que morreram em Cristo herdarão o quê? A vida eterna e o galardão nos céus, né? A sua premiação, o prêmio é o galardão, a eternidade com Deus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido, né? Eu havia falado aqui que o imensurável, né,
O imensurável significa que vem derivado de imenso, não se pode medir, ou seja, é ilimitado, né? Falamos do amor de Deus, né? A imensurável, aqui no caso, a imensurável graça de Deus, que é o favor sem merecimento, tá bom? Exaltados pela graça. Por que exaltados pela graça? Porque nós vamos receber todos esses benefícios. Ou seja, Jesus nos garantiu todos esses benefícios. Tá? Louvado seja Deus. E aqui o tópico 3. Nós vamos para a gente o último tópico, que diz assim: a salvação não vem das obras. Em Efésios 2, no capítulo 2, versículo 8 ao 10, diz assim: Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras, né? Então, recebemos a dádiva da salvação. Aprendemos que recebemos isso pela misericórdia de Deus, pelo amor, né? O grande amor de Deus. Mas essa salvação, Paulo nos ensina aqui, né? Que essa salvação, ela não foi mérito meu, nem mérito seu, tá? Aprendemos que é um favor sem merecimento, não merecíamos, mas pela graça sois salvos. Quando fala pela graça, pelo favor de Deus. Mas também o quê? Por meio da fé. Que fé é essa? A fé, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos a nossa condição anterior, reconhecemos que não éramos merecedores, e isso gera o quê? O arrependimento do pecador. Tá? A Bíblia diz que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele o quê? Abomina o pecado. E através desse arrependimento que gera a fé para a salvação. Tá bom, meus irmãos? Porém, uma vez salvo, entenda uma coisa: nós abandonamos a nossa antiga condição e passamos aqui a viver para servir a Deus. Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais, né? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora é novidade de vida. Você agora tem uma vida para servir a Deus. E essa vida inclui o quê? Afastamento do pecado. Fugir, né? Andar na contração do mundo. Fugir da aparência do mal. Através da oração, da santificação, orando e vigiando em todo tempo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Vamos lá. Número 1. Graça por meio da salvação. Tópico 3, subtópico 1. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Louvado seja Deus, né, irmãos? E esse favor, que é a graça, esse favor merecido como meio de salvação, que nós recebemos, o significado aqui inclui o quê? A salvação, quando a gente fala, salvação de quê? Por acaso eu estou em perigo? Eu preciso ser salvo? Qual é o perigo? Existe sim. Talvez que você que está nos assistindo ainda não confessou a Cristo como seu Salvador. Talvez você professe aí uma outra religião. Sim, eu não estou dizendo que Jesus é uma religião, o Evangelho é uma religião, não. Eu
quero dizer para você, há um perigo iminente. Que perigo é esse? Um perigo que você precisa, né, dessa salvação. E esse perigo aqui inclui, né, ou seja, a salvação, aqui na lição diz que a salvação é a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Mas que morte é essa? Se um dia vamos ter que morrer, sim, iremos morrer. Essa carne, ela é perecível. A Bíblia diz que se o homem veio do pó, ao pó ele vai retornar, a não ser no dia do arrebatamento. Mas a salvação era para te libertar dessa morte, a morte espiritual. E ainda, essa salvação ela inclui, né, ela vai te libertar da escravidão do pecado. O pecado, ele escraviza o ser humano. Você pode ter uma vida financeira boa, você pode ter uma boa saúde, você pode ser uma pessoa corretíssima em tudo que você faz nessa vida. Olha, eu sou uma pessoa que faço boas obras, eu sou uma pessoa que pago as minhas contas em dia, estou com as minhas obrigações perante a sociedade em dia. Sim, parabéns por isso, tá? Mas há um perigo que ronda você. E esse perigo é o quê? Tá? A ira vindoura. Podemos dizer assim, eu sou uma pessoa correta, eu não falo besteira, não falo palavrão. Sim, Deus te abençoe por isso, tá? Mas todos nós herdamos, através dos nossos primeiros pais, o quê? A natureza do pecado. Aquele que diz que não tem pecado, né? Ele é mentiroso. Porque todos pecaram. Se todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E mesmo na condição de salvos, ainda às vezes pecamos. Às vezes involuntariamente, não porque queremos pecar. Porque o ser humano, ele é falho. Essa carne aqui, né, é perecível, tem suas falhas. E às vezes pecamos sim. Então a salvação é um processo de santificação, o nosso andar com Deus. Herdamos a salvação pela misericórdia de Deus? Sim, herdamos sim, sem merecimento. Mas você precisa entender uma coisa, há uma ira vindoura. Um dia nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos aqui, nesse mundo. E é necessário, somente há um caminho. Dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas só existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é necessário que você venha receber, através da graça de Deus, né, como um favor merecido, reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Repito, só existe um caminho. Eu sinto essa necessidade de te alertar sobre isso. Né? Nem todos os caminhos levam a Deus, mas um caminho só leva. E a porta, ela é estreita, mas a porta da perdição, ela é larga. Ou seja, tem várias portas abertas para a perdição. Então, Deus, né, ele se preocupa com você, ele quer salvar. Ele quer te salvar dessa ira vindoura. Que seria essa ira vindoura? Não é? Aí lá em Apocalipse diz que um dia iremos estar diante do tribunal de Deus, no juízo. E aqueles que não foram encontrados no livro da vida estão destinados ao quê? A uma eternidade, né, no inferno. Eu sinto que eu tenho que falar isso para você. Mas Deus, através de Cristo, que é o único, né, que pode nos salvar dessa ira vindoura. Então, você que ainda não recebeu a Cristo, você precisa ter ciência disso. Há um perigo iminente. E a salvação é gratuita.
Amém? Vamos lá. Aqui no outro parágrafo diz: a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Olha só, Deus, ele se importou conosco. Deus poderia falar assim: não, aquele que quiser me servir, amém. Se não quiser, eu vou largar de lado. Vou largar, embora Deus ele respeite a sua decisão. Tá? Mas entenda uma coisa: Deus ele não abandonou ninguém. A salvação é para todos. Tá? E diz aqui, Deus desejou isso. Desejou salvar, não o mundo, mas a humanidade. E diz aqui, e por meio da graça de Deus, ativa o livre-arbítrio, né, e capacita o pecador para que responda com fé o chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através do qual recebemos a salvação. Então, meus irmãos, nós lemos aqui o seguinte, tá? A graça, né? É por meio da graça de Deus que se ativa o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Olha, é o direito de você escolher para onde você quer passar a eternidade. Ou a eternidade com Deus, né? Ou a perdição eterna. Tá? Uma vez me perguntaram o seguinte, lá no Éden, quando nossos pais pecaram, Deus poderia ter impedido de Eva comer aquele fruto, porque a ordem era comer de todos os frutos do jardim, não é verdade? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. E Deus falou: no dia que comer do fruto desta árvore, certamente morrereis. Não é? Mas aí a serpente astuta foi lá, né, e com a sua lábia, né, com o seu papo, foi lá e... Mas Deus já tinha dado um alerta. Deus poderia, me perguntaram, Ricardo, Deus poderia ter impedido? Sim, Deus poderia ter impedido ali, naquele momento, de Eva e o nosso primeiro pai também, Adão, de comer do fruto. Mas por que Deus não fez? Me perguntaram, Ricardo. Olha, entenda uma coisa. Deus, ele deu ao ser humano o livre-arbítrio, o direito de escolher. A ordem foi dada, Deus falou: não coma do fruto. Mas aí eles ouviram, eles estavam cientes, mas desobedeceram. Por isso que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, quero dizer uma coisa para você. Você que ainda não confessou a Cristo, está nos assistindo, Deus ele não vai te obrigar a nada. Então, Deus ele não obrigou ali Adão e Eva, não impediu, porque deu o direito deles escolherem. E eles escolheram o caminho da desobediência. Entendeu? Esse é o livre-arbítrio. Então foi lido aqui que todavia assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada. E a graça pode ser resistida? Pode. Claro que pode. Uma vez me falaram assim: poxa, as pessoas saem da igreja, as pessoas se desviaram, saíram da igreja. Não, a pessoa ela já estava desviada dentro da igreja. A saída é uma consequência. Entendeu, meus irmãos? Então Deus, ele vai respeitar a tua decisão. Aquilo que você escolher, né, Deus vai respeitar. Você quer o caminho da salvação? A salvação é gratuita. O caminho da perdição é uma porta larga. Amém?
Para a gente encerrar aqui, no subtópico 2, diz o seguinte: obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa, Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Trata-se da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras. Tá? Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Entenda uma coisa: as obras como evidência da salvação, como diz aqui Paulo, olha, isso não vem de vós, e nem das obras. Então, quando não vem de vós, não é por nossos méritos. Nenhum homem ele pode alcançar a salvação pelo seu esforço próprio, mas foi Deus que proporcionou. Tá? E nem das obras. Não é porque você faz caridade, não é porque você é uma pessoa boa. Isso não é critério, não é regra para a salvação. A primeira regra da salvação: arrependa-se dos seus pecados. Tá? Receba Jesus como o único e suficiente Salvador. E aí você passa por um processo, uma caminhada de santificação, uma caminhada na presença de Deus. Tá? E diz aqui, encerrando, como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, ou seja, uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Por isso, antes do apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa. Outrora andávamos fazendo obras mais. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo as boas obras. Sim, não como um meio para ser salvo, tá? Mas como evidência da salvação. Se fazemos as boas obras, sim, é porque nós recebemos de Deus a salvação, né, e mudamos o nosso caráter, o nosso, né, jeito, o nosso estilo de vida, passamos a ser uma nova criatura. Fazemos as obras não para ser salvos, fazemos as obras, né, como gratidão, para ajudar as pessoas. E isso não é critério, não é regra para a salvação. Entendeu, meus irmãos? E interessante que aqui no parágrafo diz como salvação é uma realização divina. Agora somos feitura sua. Interessante, né? Feitura. O que significa, né? Eu fui pesquisar isso. Feitura, lá no grego, a palavra feitura significa poema, tá? Sim, no grego. No português, poema é derivado de poema. Então nós somos o quê? Feitura de Deus. Nós somos poema de Deus. Ou seja, poema é imagem de Deus, obra-prima, primazia da salvação. Você é uma obra-prima de Deus, meu irmão. A Bíblia diz que Deus te fez o quê? Imagem e semelhança dele. Tá bom? Então, a nossa, né, o que Deus, né, uma frase que eu peguei de um pastor, ele dizia o seguinte: olha, o que Deus começou na conversão, na nossa conversão, ela continua na santificação e será consumada na glorificação. Tá bom? Aqui diz na conclusão: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por um ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por doação. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Então, meus irmãos, a gente encerrando aqui, eu queria ler mais uma vez, tá? Essa frase. O que Deus começou na conversão, ela continua na santificação e
será consumada na glorificação. Tá bom, meus irmãos? Então, a palavra final que eu quero deixar aqui, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Tá? Tenha certeza que, assim como Deus nos amou, do seu imensurável amor, que nos proporcionou a salvação, o livramento da ira vindoura, do juízo de Deus, é isso que nos garante, é isso que hoje nos impulsiona, é o que nos dá, né, esse desejo de continuar nessa caminhada. Sabemos que estamos vivendo aí os dias difíceis, né, devido a essa pandemia, mas em Mateus 24 fala sobre isso, né, rumores de guerra, pai contra filho, epidemias, enfim, meus irmãos, e nós possamos estar firmes aí, não desanime, continua honrando ao Senhor, porque Deus nos honrou, né, nos presenteou, nos deu esse presente de nos salvar. Um Deus maravilhoso como esse, que é digno de toda a honra, glória e louvor seja dada ao nome do Senhor, e através do seu Filho Jesus Cristo nos proporcionou tudo isso. Tá bom? Então desejo a você um bom domingo, tá? E você tem um dia maravilhoso, cheio da presença de Deus. Aqui nós vamos encerrando, tá, essa programação. E desde já eu quero agradecer a você que nos assiste, a sua paciência, a você que abriu, né, as portas da sua casa nessa manhã para ouvir esta aula, para ouvir essa palavra, tá bom? Então, desde já eu quero fazer uma oração e a gente vai estar encerrando. Logo mais teremos nosso culto online às 18 horas. Nosso pastor Antônio Carlos estará aqui, né, logo mais à noite, e aqui nós vamos encerrar, tá bom? Então, ore, curve sua cabeça, feche seus olhos, ore junto comigo. Eterno Deus e Pai, as minhas palavras são de gratidão, Senhor, por essa lição tão maravilhosa, a todos aqueles que fizeram, né, que programaram, fizeram essa com tanto carinho, e essa palavra, meu Deus, ela possa de encontro a todos que estão agora nos assistindo, aquele que ainda não, né, confessou a sua fé em Cristo Jesus, ó Pai, abençoa essa casa, essa família, meu Deus, nos dá esse dia, né, esse final de manhã e tarde, abençoado na Tua presença, e abençoa, Senhor, esse culto online logo mais à noite, Pai. Fica conosco, assim nós Te glorificamos, Te agradecemos e recebemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar aí estaremos dando aqui a bênção apostólica. Estenda aí as suas mãos. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Digamos todos juntos, amém. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, operando Deus, quem impedirá? E todos juntos, glória a Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos de assistir mais uma transmissão da ADPEV, Assembleia de Deus Palavra e Vida, na estrada do Porto Velho 1020, Cordovil. Cultos online. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto de louvor e adoração. Terça-feira, às 19 horas, terça profética. Quintas-feiras, às 19 horas, campanha. O Deus que corta os laços e destrói as setas do diabo. Assembleia de Deus Palavra e Vida em Cordovil. Uma porta aberta por Deus para abençoar a sua vida.